A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, né, mais um dia para falarmos da palavra de Deus, para falarmos do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Vamos, nós vamos ler hoje João, né, a passagem da mulher samaritana. Louvado seja Deus. E eu queria falar com vocês o encontro de Jesus com a mulher samaritana, é um encontro profético. Aí você vai me falar, missionária, mas o encontro de Jesus com a mulher samaritana é profético por quê? O encontro de Jesus com a mulher samaritana representa o encontro do noivo com a noiva, né? Por quê? Vários patriarcas encontraram as suas mulheres no poço. Por exemplo, Moisés encontrou a esposa dele no poço. Isso está em Êxodo 16, 21. O Isaac, quem foi atrás da noiva de Isaac, nós sabemos, amando de Abraão, foi o mordomo Eliezer. E ele encontrou com Rebeca também no poço. Jacó também, Gênesis 29, 10, encontrou no poço. E Jesus encontra a mulher samaritana no poço, né? Isso não é por um acaso. Tanto aqui nos primeiros versículos, a palavra de Deus diz assim: louvado seja Deus. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E lhe foi necessário passar em Samaria. Então, Jesus foi de propósito, era necessário passar em Samaria. E ele, na cidade chamada Sicar, junto à herdade do poço de Jacó, dera ao seu filho José. E ali estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta, quer dizer, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus: dai-me de beber, né? O encontro de Jesus com a samaritana. Jesus, ele foi ali de propósito, por quê? Meio-dia. Por que ela ia meio-dia? Porque os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, né? Ela tinha uma vida errada. Então, ela sofria muito preconceito, né? Então, ela ia num horário, no poço, aonde não tinha ninguém lá. Então, Jesus queria realmente encontrar com ela, porque Jesus foi na hora que só tinha ela ali. Essa hora que está falando aqui, a hora sexta, é a hora mais quente, quer dizer, por volta de meio-dia. E ela estava ali. E quando Jesus pede a ela, me dá água, né? Me dá água para beber. Ela se admira, ela fala assim: você, um judeu, falando comigo, uma mulher samaritana, um judeu por quê? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos diziam que adoravam a Deus, mas era um povo misturado, né? Adoravam outros deuses também e dizia que adorava a Deus. E os judeus detestavam, não gostavam dos samaritanos. Mas então, vamos lá. Jesus chega para ela e pede, me dá de beber, né? Pede água e ela se admira por ele ser um, um homem judeu,
e pedir ela. Vamos ler aqui. Os discípulos de Jesus, eles tinham ido comprar comida e disse à mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Né? Porque os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Louvado seja Deus, né? Jesus declara para aquela mulher: se você entendesse, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Para eles, para os samaritanos, para as pessoas acostumadas a tirar água naquele poço, ela achava que Jesus estava falando assim: água viva? Que era uma água corrente, que a água do poço era uma água parada. E ela pensava que era uma água corrente. Por isso que ela fala assim: Senhor, o que, que ela diz? Ela diz assim: tu não tens, tu não tens com que tirar água do poço, que o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva, né? Ela achou que Jesus estava falando dele mesmo e falou assim: Senhor, da onde o Senhor vai tirar água viva? O Senhor não tem nem vasilha, nem como tirar a água do poço. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus estava falando aqui que eu lhe daria água viva, Jesus já estava falando do Espírito Santo, que nós sabemos que na Bíblia é água, e é uma água viva. Louvado seja Deus. Vamos para frente. Louvado seja Deus. Então, ela disse assim: é tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, beber nele próprio, seus filhos, né? Perguntou, o Senhor é maior do que Jacó? O Jacó nos deu esse poço. O Senhor é maior do que ele? E Jesus respondeu ela e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará dele uma fonte de água que solta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus. Olha, irmãos, Jesus é muito lindo. Jesus se aproximou dela. Chegou até ela com um assunto que era familiar naquela hora e pediu ela água. Né? Na hora que ela estava bem ali, falou: Nossa, o senhor não tem vasilha, como é que o senhor vai me tirar isso? E ele falou: Ó, se eu te der da água, da minha água, você nunca mais vai ter sede. Você vai virar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ela falou assim: Ué, então me dá essa água. E Jesus entra no assunto. Jesus meu Deus, Jesus é maravilhoso. Nós aprendemos muito com ele, né? Ele usou uma estratégia para chegar, para conversar com ela, para acionar, né? Para chegar ali e ter uma conversa com ela. Quando ela falou: "Me dá dessa água", olha o que ele pega, irmãos. Nossa, eu fico assim maravilhada, né? Ele vira e fala assim com ela. Ele chega no assunto principal. Ele diz assim: traz o seu marido, né? Louvado seja Deus, porque Jesus já sabia o problema dela. Então Jesus chega para ela e fala assim: aonde está o seu marido? E ela responde para Jesus. Ela falou assim: eu não tenho marido. Aí o Senhor assim, disse-lhe a mulher:
eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu marido. Disseste a verdade. A samaritana, irmãos, louvado seja Deus, ela pega e fala assim, né? Porque isso foi uma palavra de conhecimento que o Senhor Jesus disse para ela, porque ela não conhecia Jesus, né? Jesus, ela achava assim, ele não me conhece. Aí Jesus disse para ela, ele disse a vida dela. Então foi uma palavra de conhecimento que ele deu para aquela mulher. Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu: eu vejo que o senhor, aqui ela disse a mulher, vejo que o senhor é profeta, né? Ela logo falou: ah, eu vejo que o senhor é profeta. E ela foi fazer uma pergunta: olha, os nossos pais adoravam no monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: louvado seja Deus. Irmãos, tinha uma contenda muito grande entre eles, né? Os judeus diziam: Jerusalém é o lugar certo de adorar, né? E é no monte, é em Jerusalém, e tinha essa contenda entre eles. E ela foi perguntar para ele: aonde nós devemos adorar? É em Jerusalém ou no monte? Louvado seja Deus. E Jesus fala assim: mulher, crê que me vem a hora, nem neste monte e nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, Jesus foi falar para ela: olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é o Pai é espírito. E o importante é que os que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores. O Pai procura os tais adoradores. É estes adoradores que o Senhor quer, é quem adora Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem muitas pessoas que dizem, em espírito e em verdade, eu sou da palavra. Eu sou do espírito, né? Não tem pessoas assim? Então, nós devemos andar os dois. Nós sabemos, a verdade é a palavra, em espírito e em verdade. Isso se torna uma só verdade, os dois juntos. Nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Aonde quer que nós venhamos adorar a Deus, se nós o adorarmos em espírito e em verdade, nós estaremos adorando a Deus de maneira certa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Foi o versículo 23 de João que ele diz: porém vem a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. A mulher diz logo para ele, eu sei que vem o Messias, né? Ela logo entra ali, né, na passagem que ela sabia, olha, eu sei que vem o Messias. Olha, irmãos, que coisa linda, Jesus é lindo. Jesus pega e ele mesmo, ele se declara para aquela mulher, né? Jesus não tinha se declarado assim para ninguém, né, em público, mas ele se declara. Ele disse assim, Jesus disse-lhe,
eu sou, eu que falo contigo. Olha, irmãos, que lindo! Jesus fala: sou eu, Messias, sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Nesse momento, olha, irmãos, como a palavra de Deus é linda, como a palavra de Deus se cumpre. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegam e eles ficam admirados de ver Jesus conversando com uma mulher, né? Eles ficam admirados. E aquela mulher pega o cântaro e sai. E ela vai até, louvado seja Deus, ela pega o cântaro e sai. E ela começa a anunciar. Vem ver, vem ver o homem que lhe disse tudo o que eu tenho feito. Ele não é o Messias. Ela começa, irmãos, a anunciar. Essa mulher, ela já tomou da água, ela já tomou da verdade, que é o Senhor, e ela já começa, ela saiu dali e já começa a chamar o povo para vir ver Jesus, que é o Messias. Ele disse tudo que eu tenho feito. Ele não será ele o Messias? Irmãos, louvado seja Deus. Eu fico assim apaixonada com as escrituras, né? Porque é muito maravilhoso a maneira que Jesus aborda as pessoas, o carinho de Jesus, como disse aqui, era necessário, ele passou ali de propósito, porque ele queria encontrar com aquela mulher que era menosprezada, que era rejeitada, mas Jesus de propósito, ele foi ali buscar aquela noiva, louvado seja o nome do Senhor. Ali tem a chegada dos discípulos, mas Jesus ali já tinha a salvação através dele, já tinha chegado naquela filha. Louvado seja Deus. O Senhor, ele é maravilhoso, né? O Senhor, ele é maravilhoso. Essa passagem é uma passagem maravilhosa. Ainda que os discípulos chegaram, admiraram, mas eu vi assim que o trabalho já tinha sido feito. Jesus já tinha alcançado aquela mulher. E eu quero falar como a palavra do conhecimento foi importante que Jesus deu para ela. Ela pensava que ela estava conversando com alguém normal, né? Mas o Senhor aprove a ele, sem expor, né, na frente de ninguém, falou ali da vida dela. E ela falou: eu vejo que tu és profeta. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus é maravilhoso, né? Que nós venhamos aprender com ele a sensibilidade, o amor que ele tem. Escrito aqui, como ele não quis expor aquela mulher, ele quis encontrá-la, ele quis salvar, né? Ele foi, ela tinha uma dor dentro dela, que as pessoas muitas das vezes elas conhecem e sabem julgar o pecado, mas Jesus foi ali para libertar ela e a libertou através da pregação da palavra e revelando a ela quem ele era, o Messias. Louvado seja Deus. E dali já saiu uma missionária, que ela já saiu a anunciar o Senhor Jesus para aquele povo ali de Samaria, né? E eles vieram, né? E Jesus ficou com eles mais 2 dias. É rápida a nossa meditação, né? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.